Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar com vocês sobre as raízes espirituais ocultas do sobrepeso. Primeiro, quero me apresentar. Meu nome é Poliana Bergamin, sou doutora em Ciências dos Alimentos, sou cristã e eu estudo sobre obesidade, sobre sobrepeso e como resolver esses problemas na raiz. Porque muitas vezes a gente até sabe o que comer, como deveria comer. Muitas pessoas até vão ao nutricionista, pegam uma dieta, elas têm uma noção de como elas deveriam se alimentar para perder peso, mas elas simplesmente não conseguem ter uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, porque elas sempre estão ali descontando suas emoções na comida. Então elas vão, comem direitinho, estão se alimentando legal, estão conseguindo, mas de repente elas acabam tendo episódios de compulsão alimentar, comem muito mais do que elas precisam e ali elas sentem culpa, depois elas se punem e se restringem e aí isso vai alimentando o ciclo da compulsão alimentar. Então hoje eu queria trabalhar um pouquinho com vocês essa raiz mais profunda do sobrepeso, né? Que não adianta eu vir aqui e falar para vocês sobre alimentação saudável, sobre nutrientes, não adianta se existem questões mais profundas que te impedem mesmo de conseguir avançar na sua jornada de emagrecimento e na conquista de uma vida mais saudável. Bom, o primeiro ponto que é sempre importante mencionar é que a maioria das pessoas que sofrem com compulsão alimentar e que não conseguem sustentar uma perda de peso, elas sofrem muito com a culpa. Então elas se sentem muito mal quando elas erram. E a culpa, ela é... Deus, ele não imputa culpa nem acusação sobre nós, né? Ele, muito pelo contrário, ele enviou o seu filho para nos perdoar das nossas falhas, dos nossos erros. E não para que a gente usasse dessa liberdade de estarmos isentos da culpa para continuar errando livremente como se nada tivesse acontecido, mas para que a gente pudesse ser liberto para conseguir progredir e avançar. Então a culpa, ela é muito ruim, porque quando você erra e você se sente culpada por errar, por comer errado, por não comer tão bem assim, por talvez ele estar descontando alguma emoção na comida, quando você se culpa muito, ou você abraça essa culpa como se você realmente fosse a pior pessoa do mundo, essa culpa acaba com a tua autoestima, acaba com a tua segurança e você simplesmente se afunda cada vez mais na comida para poder aliviar todo esse peso que é a culpa. Então, e aí já tá uma das razões espirituais do ganho de peso, que é você não entender quem Deus é e aceitar essa culpa, essa acusação que vem de vozes da sua cabeça, né? Então esse é o primeiro ponto. Eu sempre falo com as minhas alunas, eu sempre falo com as minhas pacientes que se elas querem emagrecer, elas precisam tirar a culpa do caminho. Errar vai fazer parte, nem tudo vai ser perfeito sempre. E ali eu vou ensinando para elas técnicas para regular as emoções, para não usar a comida como uma válvula de escape e tudo mais. Mas se a culpa continuar, né, você se chicotando, só vai alimentar o ciclo, né? Por isso que muitas mulheres, elas se culpam muito e aí depois elas entram num jejum maluco. É a punição, né? A culpa faz você querer se punir, se restringir. Então você se sente culpado e aí você fala, tá, agora eu não vou comer mais, vou pular tais e tais refeições, vou fazer um jejum maluco. Ou então você simplesmente diz, agora nunca mais eu vou comer isso, vou cortar totalmente o doce, vou cortar totalmente o glúten, vou cortar totalmente... Aí você entra nos extremismos, né? Porque a culpa faz isso. A culpa faz você querer se punir, se restringir. E aí você vai alimentando o ciclo da compulsão alimentar. Então esse era o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, que é a culpa. Então a culpa, ela é espiritual, né? Porque a partir do momento que a gente está com Deus e que a gente entende que Ele nos perdoa pelos nossos pecados, para que a gente possa seguir livremente
Então a gente consegue caminhar com mais leveza, né? Então, a gente precisa se arrepender por aquilo que a gente está fazendo que não está certo, né? Mas é entender que não existe acusação, não existe culpa. Apenas se arrependa e retome, como se nada tivesse acontecido, né? Buscando evitar cair de novo no mesmo buraco, né? Então, isso sim é construtivo. Você entender que você errou. Legal, aonde eu errei? Não quero mais cair nesse buraco. Eu não gostei, não foi legal, não me fez bem, não me senti legal. E eu não quero mais cair aqui, mas nem por isso eu preciso ficar andando sob um jugo de culpa e de acusação, me sentindo a pior pessoa do mundo, me culpando, me restringindo, me punindo. Não, apenas retome no caminho certo e busque evoluir, sabe? E aí, outro ponto que eu queria tratar com vocês também é nós entendermos que a gordura, ela é um mecanismo de proteção. Então, a gordura, ela tá no nosso corpo para nos proteger de um impacto, de uma queda. A mulher, por exemplo, quando ela vai gestar, ela engorda um pouquinho mais, ela ganha mais gordura. Para quê? Para proteger aquele feto que está no interior. A gordura protege também os órgãos, né? Então, a gordura, ela é um mecanismo de proteção. E a maioria das pessoas que estão muito acima do peso, elas se sentem inseguras em algum nível. E aí elas acabam acumulando gordura como uma forma de proteção. Então elas se sentem muitas vezes, elas têm muitas vezes carências escondidas, traumas escondidos, medos, anseios, que estão ali mascarados, né? E que precisam ser resolvidos, porque não adianta simplesmente dizer para essa pessoa o que ela deve ou não comer, porque ela simplesmente vai se boicotar no meio do caminho, né? Ela vai se boicotar porque dentro dela existe uma insegurança em relação a alguma coisa e ela vai acumular gordura como um mecanismo de proteção. Então, essa pessoa, por exemplo, ela pode ter medo de ser fracassada e aí ela trabalha demais e vive estressada e então desconta na comida o estresse, sabe? Para encontrar conforto e alívio na comida. Ou ela pode querer agradar todo mundo e aí nisso ela se anula, não coloca a verdade dela para fora, não consegue ter diálogos difíceis e ela fica ali sendo oprimida e subjugada pelas situações porque ela não consegue colocar limites, ela não consegue dizer não, ela não consegue se colocar no mundo porque ela tem medo de desagradar. E aí nisso ela vai engolindo toda aquela mágoa, aquela tristeza, aquela baixa autoestima e ela usa a comida como um consolo, como um abraço. Ou ela pode também ter medo do caos, ter medo da desordem, ter medo do inesperado. E aí então ela pode se tornar uma pessoa altamente controladora, uma pessoa que tenta controlar tudo e sempre está prevendo o futuro e controlando todas as variáveis. E aí ela pode se tornar alguém controladora. E isso é muito pesado, gera muito estresse, gera muito sobrecarga e aí a comida vem como uma válvula de escape. Ela pode ser uma pessoa que se cobra muito, se julga muito e aí ela usa e aí ela se cobra muito, se julga muito, tenta ser perfeccionista demais e isso é muito pesado também, gerando nela ansiedade, gerando nela estresse, às vezes irritabilidade, frustração e aí a comida vem de novo como uma válvula de escape. Então perceba, se a gente não trabalha a raiz, né, a raiz dessa insegurança oculta que faz essa mulher ter esses comportamentos disfuncionais, perceba que é sempre um medo por trás, né? O medo de desagradar, o medo de não ser competente, o medo de não... o medo de ficar para trás, o medo de não ser amada, o medo de não ser reconhecida, o medo de errar, o medo de falhar. Então tá sempre por trás um medo que gera nessa mulher vários comportamentos disfuncionais em relação à vida. E aí, é claro, cada mulher vai ter
algum arquétipo que ela se identifica mais com esses que eu falei, né? Ou a mulher boazinha, ou a perfeccionista, ou a sobrecarregada. E nisso ela vai usar a comida ali como uma forma de segurança, de proteção, uma válvula de escape, um consolo. Então a comida ela entra para tentar proteger essa mulher desse caos que ela vive na vida dela. Então perceba, não adianta, né, a gente passar uma dieta ou falar sobre alimentação saudável se a gente não busca resolver um pouquinho mais profundo esse medo e essa insegurança latente que faz ela ter esses comportamentos disfuncionais. E que está relacionado com a vida espiritual, porque a partir do momento que nós temos mais comunhão com Deus e que nós nos apropriamos da nossa verdadeira identidade como filhas de Deus, buscamos obedecer a Deus e recebemos dele esse amor, que é o amor de Deus por nós, ele é incondicional, né? Tanto que ele enviou seu filho, Jesus, para morrer numa cruz por pecadores. Então, merecer o amor de Deus ninguém merece. Mas o amor de Deus, ele é incondicional. Então, Deus te ama e ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Então, Deus não é aquele que trai, que pune, que julga, que abandona, que não ama, né? Mas muitas vezes a gente não consegue receber esse amor de Deus, ter esse resgate dessa identidade, e a gente não consegue ter as nossas almas curadas, né? Então a gente vive com buracos dentro de nós, o buraco da rejeição, o buraco da humilhação, o buraco do abandono, que faz com que nós tenhamos esses medos ocultos e que faz com que nós tenhamos esses comportamentos disfuncionais e, consequentemente, venhamos a ganhar peso. Então, a raiz é nós nos conectarmos cada vez mais com o Criador, recebermos esse amor incondicional dele, para que as nossas feridas da nossa alma sejam curadas, para que a gente não tenha mais esses buracos do abandono, da rejeição, da traição, enfim, para que a gente tenha uma identidade fortalecida e a partir disso a gente não precise mais, você não vai mais precisar se matar de trabalhar para ter que provar algo para alguém, mesmo que seja inconscientemente. Você não vai ter medo de dizer não, você não vai se cobrar tanto para agradar as pessoas ou querer validação das pessoas, porque você vai ter esse amor incondicional. Você não vai se sobrecarregar, você não vai se cobrar perfeição e você vai começar a ser uma pessoa muito mais funcional, uma pessoa muito mais tranquila, uma pessoa muito mais segura, com uma autoestima resgatada. E aí então você vai ser uma pessoa você não vai ter ansiedade, estresse, irritabilidade. Claro, vão ter momentos na vida que você vai passar por isso, mas você não vai viver nesse estado constante. Porque a verdade é que as pessoas que estão acima do peso ou com obesidade, elas estão vivendo num estado constante, ou de tristeza, ou de amargura, ou de sentimento de rejeição, ou de falta de perdão de alguma coisa, justamente por não ter recebido esse amor incondicional. Então a pessoa sempre acha que alguém ou alguma coisa deve alguma coisa a ela, ela sempre culpa as coisas ruins da vida dela, ela sempre culpa o governo, ou o pai, ou a mãe, ou as outras pessoas. Então é isso. Nós precisamos, quando a gente recebe esse amor, a gente começa a viver de uma maneira muito mais leve. A gente para de culpar as pessoas, a gente consegue perdoar com mais facilidade, a gente não fica se cobrando perfeição, a gente não tenta agradar todo mundo, a gente não se sente culpado por não agradar todo mundo. Se a gente erra na caminhada do emagrecimento, come um pouquinho a mais, exagera, a gente releva, né? Observa ali o que não fez de legal, mas não fica se punindo, se restringindo, apenas segue em frente. Então as coisas vão fluindo, elas vão indo na direção certa. E aí sim, você consegue pegar uma dieta ali e seguir mais ou menos, sem tanta rigorosidade, sem tanto controle. Você consegue começar a dizer não para certos mimos que você vivia se dando, para se consolar, para encontrar conforto. Você começa a ter mais equilíbrio emocional. Então tudo parte disso, de uma raiz espiritual, que é
as feridas da alma que precisam ser curadas através de uma maior comunhão com o nosso Criador. Então é um papo bem profundo, mas espero que já tenha aí te incentivado a olhar o sobrepeso e a obesidade de uma maneira um pouco mais... Não com esse olhar de que você está acima do peso porque você come além do que você gasta. Tipo, ok, mas isso é uma explicação muito rasa. Né? Nós precisamos começar a olhar de uma maneira um pouquinho mais profunda, porque sim, os nossos traumas, a nossa história, isso tem a ver, sim. Isso tem afetado ainda a nossa maneira de viver, ver o mundo, nos enxergar e, consequentemente, o nosso relacionamento com a comida. Se você quer dar um passo além, né, no seu processo de emagrecimento e começar a olhar para essas feridas que você tem na sua alma e começar a tratar verdadeiramente essas feridas num sentido voltado para o processo de emagrecimento, eu te convido a fazer o meu curso que se chama Alma Curada, Corpo Leve. É só você clicar no link que vai ter aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E eu te convido a fazer esse curso. É um curso rápido, é um curso prático. Com 15 dias você consegue fazer o curso, se você assistir ali uma aulinha por dia, uma aulinha curta, uma aulinha prática. E isso vai ser uma grande virada de chave na sua vida para que você possa conquistar, chegar cada vez mais perto do corpo que você sonha. E não é um corpo ideal, mas é um corpo saudável, um corpo leve, um corpo em que você se sente bem dentro dele. Então é isso, te convido a fazer o curso. E se você desejar também uma consulta particular para prescrição de uma suplementação individualizada e também de um acompanhamento mais profundo para trabalhar essa questão do comportamento alimentar, te convido também para a gente poder estar agendando e marcando essa consulta. E é isso, pessoal. Um abraço grande para vocês e até o próximo vídeo.